Ele nasceu em 7 de maio de 1972. Ele é economista, historiador, escritor e torcedor do Ferroviário. Viveu e registrou boa parte da história do nosso esporte. Ele já foi vice-presidente do Ferroviário Atlético Clube e é autor do Almanaque do Ferrão e das Crônicas Corais. O maestro de hoje é o nosso querido Evandro Ferreira Gomes. Fala, campeão. Satisfação recebê-lo aqui no Maestros da Bola. Prazer, João Paulo. Prazer, o convite também. Muito obrigado, TV Câmara Fortaleza. Vamos bater um papo aí sobre o Ferroviário. Show de bola, cara. Faz tempo que eu queria você por aqui, porque afinal de contas a gente registra a história do nosso esporte. E, claro, ninguém melhor do que aquele que escreve, que estuda, que pesquisa, para compartilhar com a gente também muita informação sobre a nossa história. Me diz aí, cara, você sempre foi apaixonado por esporte, ou quando cresceu, começou a estudar, ou desde pequeno? Como é que foi essa tua paixão? Não, a minha relação com o futebol começou muito criança mesmo, de jogar, né, no colégio. Sim. Mas assim, com relação ao Ferroviário, eu descobri o Ferroviário no título cearense de 79. Eu tinha vizinhos que eram fanáticos pelo Ferroviário e vendo aquela movimentação, né, embora eu não conhecesse nada de futebol, não fui aos jogos em 79, eu era muito criança. Meu pai não torcia Ferroviário, né? Meu pai tinha uma relação um pouco distante com o Ceará, vinha de uma família de torcedores do Ceará, então também, mas ele particularmente não se interessava muito por futebol. E eu vendo aquela movimentação dos vizinhos, eu acabei sendo influenciado a torcer Ferroviário justamente no calor ali da onda do título de 79. Beleza. E aí você, depois, né, de garoto e essa influência e tal, a gente sempre fala aqui, né, que um título faz muita diferença. Sim. Muita diferença. E o Ferroviário já tem um tempo aí, desde 95. Título cearense desde 95. Cearense desde 95 que não vence. Teve recentemente a Série D, e aí, claro, já deu um boom novamente. Teve também Fares Lopes, não é? Isso. Como é que você analisa esse histórico recente do Ferroviário? Só para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Eu acho o seguinte, João Paulo, é difícil você ter... Sim, você não tem no futebol brasileiro clubes de origem ferroviária. Você pode pegar, existem aí mais de 100 exemplos, né, de clubes que historicamente nasceram na estrada de ferro. Esses clubes, eles nunca foram grandes arrebatadores de títulos. Tá? Isso aí, evidentemente, eu não sabia no início, quando eu comecei a torcer Ferroviário. Eu fui influenciado pelo título de 79, assim como várias gerações vieram depois, foram influenciadas pelo título de 88, pelo bicampeonato 94-95. Mas, tradicionalmente, o Ferroviário é uma torcida que se renova dentro da própria família, né? O pai que torce Ferroviário, que influencia os filhos, e isso vai se perpetuando. Então, eu diria o seguinte, quando você para e analisa esses times de origem ferroviária, eles não são arrebatadores de títulos, eles não têm grandes torcidas, eles não envolvem multidões. Então, eles têm uma característica muito peculiar. Então, realmente, são times, e a maioria deles já se extinguiram. O Ferroviário é um forte, porque permanece aí firme e forte, jogando as competições. Esse ano, 2023, está jogando bem, é invicto. Até o momento que nós estamos gravando, está invicto na Copa do Nordeste. Esses times de origem ferroviária, inclusive os que já ficaram pelo caminho, eles, pelo fato de eles não conquistarem muitos títulos, a renovação deles não se dá por títulos, evidentemente. Então, assim, o título, eu diria que é um bônus. Na realidade, a torcida se perpetua de uma forma muito mais envolvendo relações e memórias afetivas, familiares, do que propriamente arroz de festa, né? Eu vou torcer porque ganha, né? Isso aí é uma coisa que você não espera do torcedor do Ferroviário, né? Quando ganha, a gente evidentemente fica feliz, mas o processo natural de entendimento de um clube como o Ferroviário não passa pela mesma natureza de Ceará e Fortaleza, por exemplo, que são clubes de multidão, que têm uma exigência muito maior, que vivem de títulos, né? Que tem aí títulos estaduais a rodo. O Ferroviário tem 9 títulos estaduais em 90 anos de história, né? Vai completar agora em maio. Então, assim, é peculiar, é diferente. Legal. Fala um pouco aí pra gente, pra quem está nos assistindo, como foi essa história, como se deu a história do Ferroviário? Valdemar Caracas, lá há 90 anos, né? Exatamente. Com esse sonho, o Valdemar Caracas, ele era um líder, né, de classe. Ele era da Estrada de Ferro e ele entendeu ali nos anos 30 que
que o futebol, ele era um desportista nato, ele já tinha fundado várias equipes, ele fundou várias equipes aí, inclusive amadoras ao longo da vida dele, mas naquele momento ali ele projetou a classe ferroviária, a projeção da classe ferroviária através do futebol, que era um fenômeno que estava acontecendo em outros estados. Inclusive o Valdemar Caracas, eu tive a oportunidade de conviver com ele, gravar horas de bate-papo com ele. Ele era uma pessoa muito engraçada, então ele torcia vários times, em cada capital brasileira ele tinha um time. Cada estado, cada campeonato estadual ele torcia por um time. E ele projetou o Ferroviário justamente, né, para isso. Foi treinador do Ferroviário, foi inclusive o treinador do primeiro título cearense do Ferroviário em 1945. Olha aí que legal. Então ele passou, né, ele faleceu há 10 anos atrás, já com 103, 104 anos de idade. Ou seja, ele teve uma vida aí muito longeva e muito próxima do Ferroviário, né? E o exemplo que eu acabei de falar, ele torcia, fundador do Ferroviário, o filho, o neto, o bisneto, todo mundo, né, na sequência também torcedor do Ferroviário. Tive a oportunidade de conhecê-lo há alguns anos, né? Meu sogro é muito ligado a ele, lá no mundo vinho e tal. Isso. Meu sogro torcedor fanático do Ferroviário, principalmente, como você falou, por conta do relacionamento com o seu Valdemar Caracas e não por paixão pelo time em si. Isso foi... E ele, de fato, é esse cara emblemático, cara brincalhão. E você tem que entender uma coisa, é emblemático também para uma torcida que não é numerosa, ir a um jogo do Ferroviário, por exemplo, na Barra do Ceará, e estar conversando com o fundador do clube ali debaixo do cajueiro, tomando cerveja. Então, assim, eu consegui, né, durante vários anos 90, eu ia para o estádio, e o Valdemar Caracas estava lá, contando histórias, né, debaixo do cajueiro da Barra do Ceará, ou no estádio Presidente Vargas. Tinha um bar muito famoso, que na época pertencia ao Pacuti, dentro do PV. Então, depois do jogo, o pessoal se reunia naquele bar. Se eu não me engano, o nome era Hospício. Enfim, o pessoal ficava lá, bebericando depois do jogo, comentando na resenha. Então, e o Valdemar sempre foi essa figura, né? Os fundadores de Ceará e Fortaleza, ou os fundadores de Ceará e Fortaleza, eles partiram muito cedo, né? Até porque nós estamos falando de equipes que são, pelo menos aí, 15, 20 anos antes do Ferroviário. E conviver com o próprio fundador, né, aquele cara que articulou, é uma coisa assim, é uma dádiva realmente para todo torcedor do Ferroviário que pôde ali acompanhar o Ferroviário nos anos 90, nos anos 2000, até 2005, por aí, 2005, 2006. 2007 foi o centenário dele, ele acompanhava pelo radinho de pilha, né, com saúde, enfim. Tem a biografia dele, né? Eu tenho, inclusive, um livro, sinceramente, que não me lembro quem é o autor. E eu gosto muito de registrar o autor e tal. A família dele. A família dele preparou um livro. Ele tinha muitas crônicas, né? Ele escrevia muito. Então, a família reuniu esses textos antigos. E ele, na realidade, ele tem até 2 livros. Tem um livro que ele próprio escreveu e lançou. E tem um póstumo, né? Que foi... póstumo, assim, ele não foi exatamente recente naquele momento, ele ainda estava vivo, mas foi por ocasião do centenário dele, centenário dele, exatamente. Isso em 2007. Em 2013 ele faleceu. E em 2013 eu era diretor do Ferroviário e a gente, na época, junto com a diretoria de marketing, a gente cunhou um slogan, né, que os jogadores inclusive entraram com a faixa, quem planta uma paixão vive para sempre no coração. Isso foi a nossa homenagem final ali na semana da morte do Valdemar Caracas. Show. Falando de Evandro Ferreira Gomes no Ferroviário, agora já com uma atuação mais efetiva, mais direta, que durou ali mais ou menos de 2008 para 2014. Como diretor, sim. Aí foi o quê? Diretor de marketing, diretor de futebol e vice-presidente. Isso, exatamente. Fala um pouco da tua atuação. Assim, eu comecei a frequentar os bastidores políticos do Ferroviário lá atrás, né? Garota ainda, na faculdade, no início dos anos 90, acompanhei várias crises, conheci vários ex-presidentes, enfim, ouvi muitas histórias e imagino que se eu tivesse filtrado bem aquelas histórias eu não teria entrado para o futebol da forma que eu entrei. Mas enfim, em 2007 para 2008 eu fui convidado para ser diretor de marketing, né? Porque acabou sendo minha área de atuação profissional, embora eu tenha me formado em economia. Depois eu passei a trabalhar com marketing, tive que fazer um mestrado em administração com ênfase em marketing, depois uma pós-graduação também, e acabei sendo convidado para ser diretor de marketing. Na época, o Ferroviário estava num processo de degradação muito grande e a gente tentou, de certa forma, mexer com o orgulho, né? Inclusive nós fizemos na época
o primeiro sócio-torcedor da história do Ferroviário. Sim. Que se chamava simplesmente sócio-torcedor do Ferroviário. Depois a gente mudou a nomenclatura para oficial coral e hoje é sócio coral. Mas todo esse processo que hoje culminou com o sócio coral, que é tocado pelo diretor de marketing Chateaubriand Arraes, que inclusive esteve na formação do primeiro sócio-torcedor, né? Na época ele morava em Lisboa, a gente trocava muito figurinha, ele participou bem da formação também desse primeiro sócio-torcedor. Fizemos uma revista, a Expresso Coral, que durou 2 anos e meio, era trimestral, ao final teve 10 edições. E era um trabalho muito bacana, né? Conquistamos patrocínios para o Ferroviário, tínhamos um programa de rádio também, né? Porque o Ferroviário também, nos anos 2000, perdeu um pouco o espaço na rádio, na mídia, na mídia gratuita, na mídia aberta, né? E aí a gente tinha um programa aos domingos para levar oficialmente. Enfim, foi um trabalho bem complicado, mas aí as coisas vão mudando, né? E politicamente o clube vai se renovando. Aí depois eu saí, aí quando eu já voltei como diretor de futebol, que era um desafio bem mais complicado, porque o Ferroviário, você deve lembrar bem, em 2012, ele era comandado por um político e o Ferroviário caiu para a segunda divisão. E só não jogou a segunda divisão porque o Crateús cometeu irregularidades em relação à contagem de cartão amarelo e o Ferroviário se salvou. Então, para 2013, né, em meados de 2012, assumiu uma diretoria nova, né, boa parte desse pessoal que entrou em 2012, hoje comanda o Ferroviário atual, e aí a gente renovou, e aí eu fui para ser diretor de futebol. E eu fiz a equipe de 2013, que quase conquistou a vaga para a Copa do Brasil, o time que tinha Giancarlo, foi artilheiro do Campeonato Cearense, Foguinho, que depois foi para o Ceará, Everton, lateral direito, que depois jogou Sampaio Corrêa, foi vice-campeão brasileiro da Série C pelo Sampaio Corrêa. Muito bom time. E outra, um time praticamente sub-20 com folha de 35 mil mensais. Mas aí, como tudo que é bom dura pouco, aí vieram as eleições, né? Vieram os problemas políticos, a mudança do projeto, que era um projeto para trabalhar com garotos, aí começaram a vir os medalhões, né? As contratações, tem que ganhar de Ceará e Fortaleza, aquela pressão, e a coisa desandou, né? Foi quando eu fui para vice-presidente. Quando eu fui para vice-presidente, na época a gente tinha um outro diretor de futebol. Isso foi o quê? 14? Aí já foi no final de 2013. E aí eu já não formei o time do elenco de 2014, acho que 2 ou 3 jogadores ainda eram do nosso grupo, né, da nossa gestão, trazidos pela nossa gestão, além dos que tinham ficado. E aí o Ferroviário foi rebaixado com 2 meses de campeonato, né? E aí foram dias difíceis para o Ferroviário, mas aquela turma que ficou, né, acabou de certa forma resgatando. Newton Filho, que entrou depois, foi o presidente que deixou o clube agora em 2022, fez um trabalho interessante, né, muito bom. Também passou pelo marketing, depois vice-presidente. Exatamente, a trajetória dele foi muito parecida com a minha, muito parecida. Ele entrou no marketing, levou vários patrocinadores, e depois foi vice-presidente, depois assumiu a presidência. E nesse período o Ferroviário foi campeão brasileiro, né? Exatamente. O Ferroviário foi campeão brasileiro, ganhou o Fares Lopes, ganhou a Taça dos Campeões, e aí, não por coincidência, né, a vida política do Ferroviário sempre prega uma peça em alguém, e aí foi destituído, né? Crise política novamente, o Ferroviário rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série C para a Série D. Sim. Mas enfim, essa é a vida do Ferroviário, né? Conviver com essas crises políticas, que eu diria que elas são muito peculiares ao ambiente estatutário, né? Esses clubes de origem antiga, eles têm, pelo fato de eles não terem dono, ser sempre um consenso, às vezes não há o consenso. E quando não há o consenso, você tem crises aí que muitas vezes prejudicam. Basta ver a crise dos anos 90, que o Ferroviário era bicampeão cearense. Em 5 anos, a pior colocação tinha sido no 3º lugar. Quase foi tri e destituíram o presidente na época. E nunca mais o Ferroviário, né, voltou a ganhar um campeonato cearense. Você falou um negócio agora, destituíram o presidente, esse aqui e tal. Qual foi o último presidente do Ferroviário que conseguiu cumprir o seu mandato? Foi nos anos 90, Clóvis Dias. O Clóvis Dias entrou depois do 9-1 para o Ceará. Sim. O Ferroviário tomou de 9-1 para o Ceará. Eu fui testemunha ocular dos 10 gols da partida. Eu fiquei até o fim, sofrendo naquele dia, fevereiro de 93. E aí no dia seguinte caiu toda a diretoria. Ele assumiu e cumpriu um mandato, tampão, durante o ano de 93. Aí ele foi reeleito, na época era biênio, foi reeleito para o biênio 94-95, foi bicampeão. Aí não tinha o que discutir, foi renovado para outro biênio.
96, 97. Ele cumpriu esse biênio. Depois dele, ninguém mais cumpriu o mandato no Ferroviário. Aí depois virou triênio. Aí o Newton Filho saiu agora com 2 anos e meio, ou seja, não cumpriu os 3 anos. Outros treinadores, outros presidentes não cumpriram também. Nós tivemos no ano 2000, só no segundo semestre, o Ferroviário teve 2 presidentes. Só no segundo semestre, fora o presidente do primeiro semestre. Ou seja, não há estabilidade política, não há também sucesso clubístico, esportivo. Cara, você falou que participou aí do processo do programa de sócio-torcedor, da Expresso Coral, da revista Expresso Coral. Revista Expresso Coral, revista oficial. Oficial, Expresso Coral. Também da rádio, do Ferroviário, então, todo esse movimento para lançar luz novamente ao Ferroviário, um time extremamente tradicional. Eu sei que é utópico você olhar para a realidade de um Valdemar Caracas e uma realidade dos anos 2020, Sim. 2023. São coisas completamente diferentes. Mas o que poderia ajudar o Ferroviário na sua retomada a grande expressão, a um dos grandes nomes do futebol nordestino? Eu acho assim, João Paulo, o Ferroviário foi enorme no contexto do futebol nordestino no período de Valdemar Caracas. Mas a gente tem que entender que naquele período ali, o futebol, os grandes clubes do futebol brasileiro, eles praticamente não tinham intercâmbio com o futebol nordestino. Então era um contexto regional. No contexto estadual nem se discute a grandeza do Ferroviário, porque era um clube que, tirando Ceará e Fortaleza, era um clube que ganhava as competições, né? Tinha o Maguari, mas depois o Maguari ficou pelo meio do caminho. Então, assim, quando a gente tem nos anos 70 a integração nacional, né, na época da ditadura militar, a questão, por exemplo, da inclusão, onde a Arena vai mal, mais um no Nacional, né? Aí a gente tinha o Ceará, já botaram o Fortaleza, e os dois ficaram durante praticamente a década de 70 inteira, só os dois jogando o Campeonato Brasileiro. E os outros, né, comendo pão que o diabo amassou. Eu acho que aquilo ali também foi um divisor de águas, né? Eles tiveram o filé mignon e os outros clubes ficavam jogando as competições, torneio Bay Maquerte, torneio Josénéas Barroso, torneio não sei o quê, levantando taça para 200 pessoas. Então acho que ali ficou muito difícil. Em 80, abrangeram, né, aumentaram o número de clubes e o Ferroviário teve 5 anos no que a gente pode chamar de Série A. Né, que foi o período que, inclusive, eu comecei a torcer. Então, era bom para ir para o estádio, para ver Ferroviário e Flamengo, Ferroviário e São Paulo. Isso que o torcedor do Ceará e do Fortaleza vem hoje. Fortaleza jogando no Libertadores. Quem é que não... Né? Cara, família, eu tenho um amigo que saiu com 5 filhos para o Uruguai para ver o jogo do Fortaleza. Né? Vira um fato, assim, você não pode perder, você quer estar onde a história está acontecendo. E quando não há história, nada acontece. Né? Quando nada acontece, também não há história. Então a gente ficou aí nesse gap, né? E junto com as crises políticas, né? O Ferroviário foi um time muito vitorioso nos anos 90, mas junto com as crises políticas ali a partir da virada do milênio, acho que o Ferroviário perdeu muito espaço. Em 2000, 2001, né? Ali quando a nossa turma entrou já em 2008 para 2009, tentamos dar uma melhorada. Mas eu acho que, por ironia do destino, quando você muitas vezes dá o Ferroviário como morto, ele não morre, ele ressurge. E o Ferroviário foi campeão brasileiro. Exato. Há 5 anos, menos de 5 anos atrás. E aí passou 5 anos numa Série C. Ou seja, passou a ter evidência novamente entre os 60 principais times do futebol. E agora vai voltar a amargar a Série D, né? Que aí sim é um verdadeiro inferno. Mas como já foi uma vez, né? Se fizer o trabalho direitinho, sobe também. Pelo que a gente tem visto, né, o trabalho que está sendo feito nesse primeiro momento, tem plenas condições de recuperar esse posto aí. Eu também acho. Eu acho que foi surpreendente o início de ano dessa nova gestão, né? Nova, que a gente chama de nova entre aspas, porque todos eles estavam lá com a gente em 2013, 2014. Mas é uma renovação de cargos, né? Entra um ou outro novato. E eu acho que foi surpreendente ganhar uma vaga na Copa do Nordeste da forma que aconteceu. Um time bom, um time que deu liga rapidamente. Uma onzena principal muito boa, rápida, futebol envolvente. Jogando a Copa do Nordeste, invicto, como eu falei, com todas as chances, inclusive, de ir para umas quartas de final e chegar na semifinal com Fortaleza, né? Evidentemente o caminho ainda, ninguém sabe qual vai ser a semifinal, mas se chegar na semifinal com Fortaleza, tem todas as chances de não fazer feio, como já fez no passado, porque o time é muito bom.
Verdade. Meu amigo, não sei se você percebeu, mas já acabou o nosso tempo nesse primeiro episódio. Eu ainda queria falar sobre alguns eventos que você organiza ou participa ligado ao esporte, mas não deu tempo, a gente vai deixar isso para o outro episódio, para um outro programa. A gente vai falar ainda sobre Almanaque do Ferrão, sobre Crônicas Corais, vamos falar o Debate Pronto, que é um quadro que é viral e todo mundo comenta sobre esse quadro. E vamos falar também sobre esses eventos que você organiza, tá? Tá A bom. gente vai tentar sintetizar isso daí em outro programa, porque de fato é maravilhoso falar da história e o ferroviário é algo também fabuloso e que mexe com as emoções do povo. Sem dúvida. Ferroviário é uma cachaça. Ferroviário é uma cachaça. Quem torce ferroviário sabe que ferroviário é uma cachaça. Não tem nada melhor do que acompanhar o ferroviário no PV, na Barra. E aí vamos continuar essa conversa. Beleza. No próximo programa eu quero saber de você, qual foi o time do ferroviário que mais encheu os teus olhos, ídolo. Enfim, a gente vai falar sobre isso em um outro episódio, porque esse já se foi, nosso tempo findou. Hoje recebemos Evandro Ferreira Gomes, ele que é escritor do Almanaque do Ferrão e também Crônicas Corais. Vamos falar sobre esses dois livros no outro episódio, eu convido você para estar com a gente, tá bom? Por hora, eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu!